Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos que acompanham nossos vídeos no Jonas Varela 1, os vídeos mais antigos, e no Varela Jonas 71 @gmail.com, os mais recentes. Nós continuaremos hoje, no nosso vídeo de hoje, a leitura do segundo livro das Crônicas, revisão da história do povo, é o 14º livro do Antigo Testamento e o 9º livro histórico, contando separadamente, 1º Crônicas e 2º Crônicas. Hoje nós iniciaremos a 7ª parte, contando lá para cá do 1º Crônicas e 2º Crônicas, grandes reformas, no seu capítulo 29. Vamos para a leitura de hoje. Agradecemos sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Primeiro tópico, Ezequias e a reforma religiosa. Ezequias tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que Javé aprova, seguindo em tudo seu antepassado Davi. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir e restaurar as portas do templo de Javé. Chamou os sacerdotes e levitas, reuniu-os na praça do Oriente e lhes disse: Atenção, levitas, agora purifiquem-se e purifiquem o templo de Javé, o Deus de seus antepassados. Retirem do santuário as abominações, porque os nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que Javé, nosso Deus, reprova. Eles o abandonaram, descuidaram completamente a moradia de Javé e voltaram as costas para ele. Além disso, fecharam as portas do vestíbulo, apagaram as lâmpadas e pararam de queimar o incenso e de oferecer holocaustos no santuário em honra do Deus de Israel. Isso provocou a indignação de Javé contra Judá e Jerusalém, fazendo com que eles se tornassem objeto de terror, espanto e zombaria, como vocês podem ver com seus próprios olhos. É por isso que nossos antepassados caíram mortos pela espada e nossos filhos, filhas e mulheres foram feitos prisioneiros. Agora eu tenho a intenção de fazer uma aliança com Javé, o Deus de Israel, para que ele afaste de nós o ardor de sua ira. Meus filhos, não sejam omissos, pois foi a vocês que Javé escolheu para ficar na presença dele, para o servir, para ser seus ministros e queimar para ele o incenso. Apresentaram-se então os seguintes levitas, da família de Caate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, da família de Merari, Cis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jalaleel, da família de Gerson, Joá, filho de Zema, e Éden, filho de Joá, da família de Elisafã, Sanri e Jeiel, da família de Asaf, Zacarias e Matanias, da família de Emã, Jaiel e Semei, da família de Editum, Semeias e Oziel. Esses reuniram seus irmãos, purificaram-se e entraram para purificar o templo de Javé, conforme havia ordenado o rei por ordem de Javé. Os sacerdotes
entraram no templo para o purificar e levaram para o pátio do templo de Javé todos os objetos impuros que encontraram no santo de Javé. Depois, os levitas levaram esses objetos e os jogaram fora no vale de Cedron, no vale do Cedron. Eles começaram a purificação no dia 1º do primeiro mês e no dia 8 do mês chegaram ao vestíbulo de Javé. Durante 8 dias purificaram o templo de Javé, terminaram tudo no dia 16 do primeiro mês. Em seguida apresentaram-se ao rei Ezequias e lhe disseram: purificamos todo o templo de Javé, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, a mesa dos pães consagrados e todos os seus utensílios. Também consertamos e purificamos os utensílios que o rei Acaz profanou durante o seu ímpio reinado e os recolocamos no lugar. Estão lá diante do altar de Javé. Na manhã seguinte, bem cedo, o rei Ezequias reuniu os chefes da cidade e foi com eles ao templo de Javé. Levaram 7 bezerros, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para o sacrifício pelo pecado, na intenção da realeza do santuário e de Judá. Imediatamente, Ezequias mandou que os sacerdotes, descendentes de Arão, os oferecessem sobre o altar de Javé. Então, sacrificaram os bezerros e os sacerdotes derramaram o sangue sobre o altar. Em seguida, sacrificaram os carneiros e derramaram o sangue sobre o altar. Santificaram os cordeiros e derramaram o sangue sobre o altar. Depois levaram os bodes do sacrifício pelo pecado diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre os animais. Então os sacerdotes os sacrificaram e derramaram o sangue deles sobre o altar, a fim de obter o perdão pelo pecado de todo Israel, pois o rei tinha ordenado que tanto o holocausto como o sacrifício pelo pecado deviam ser feitos em favor de todo Israel. O rei instalou os levitas no templo de Javé com símbolos, liras e cítaras, conforme as prescrições dadas por Davi, por Gade, o vidente do rei, e pelo profeta Natã. De fato, a ordem de Javé tinha sido dada através de seus profetas. Assim, estavam aí presentes os levitas com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Então Ezequias mandou oferecer o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico para Javé, o toque das trombetas acompanhado pelos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia permaneceu prostrada em adoração. O cântico se prolongou e as trombetas tocaram. Tudo isso até que terminou o holocausto. Quando acabou, o rei e toda a sua comitiva se ajoelharam e se prostraram. Em seguida, o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem Javé com as palavras de Davi e do vidente Asaf. E eles o fizeram de coração alegre. Depois se ajoelharam e se prostraram. Então Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês estão consagrados a Javé. Venham e ofereçam sacrifícios de ação de graças pelo templo de Javé. A assembleia ofereceu sacrifícios de ação de graças e os que tinham coração generoso levaram holocaustos. A quantidade de vítimas oferecidas pela assembleia foi de 70 bezerros, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto para Javé. Além disso, foram sacrificados 600 bois e 3.000 ovelhas. Como os sacerdotes eram poucos e não davam
conta para devorar todas as vítimas, seus irmãos, os levitas, lhe deram ajuda até terminar o serviço e até que os sacerdotes se purificassem. De fato, os levitas estavam mais dispostos para se purificar do que os sacerdotes. Além disso, houve muitos holocaustos, gordura de sacrifícios de comunhão e libações para os holocaustos. Assim, foi restabelecido o culto no templo de Javé. Ezequias e todo o povo ficaram alegres, vendo tudo o que Deus havia realizado em favor do povo, pois tudo tinha sido feito de improviso. 29, 1 a 35, 27. Deixa eu ver aqui que tá a página assim, a página costuma grudar, sabe? Parece que tem a cola. Deixa eu ver aqui. Tem um trabalhinho aqui, mas dá certo. Tá tudo certinho, né? Graças a Deus, amém. Então, 29, 1 a 35, 27. Ameaçado pelo Império Assírio e pelo pagamento, Judá conhece dois grandes momentos. Ameaçado pelo Império Assírio e pelo paganismo, Judá conhece dois grandes momentos: a reforma político-religiosa de Ezequias e, 80 anos mais tarde, a reforma de Josias. No tempo de Ezequias, isso se tornou possível por causa do enfraquecimento momentâneo da Assíria. No tempo de Josias, a Assíria estava em decadência e Babilônia ainda não se tornara grande potência internacional. As duas reformas, porém, se viram logo freadas devido à política internacional. 29, 1 a 36, conforme nota em 2 Reis 18, 1 a 8. O autor de Crônicas aumenta consideravelmente o relato de 2 Reis. Ele estava interessado em salientar a importância do templo e das cerimônias, mas, sobretudo, a função dos sacerdotes e levitas. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades. Receba um cordial abraço, amigo sempre Jonas Varela, e voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 30. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades.